É isso que eu ia perguntar, qual é o impacto disso na sequência do campeonato, né? Porque são 2 jogos que tem ainda pela primeira fase, depois tem os jogos do mata-mata. Tem 2, 4, 6, 8 jogos. Tem 6 jogos para almejar a Copa do Brasil. São 6 decisões para frente. Tem que ter pra voltar impacto. No Brasil ano que vem, né? Tem que ter impacto. Esses jogadores têm que ter vergonha na cara. O que eles fizeram foi uma vergonha absurda. Tem que ganhar o Campeonato Catarinense, é o mínimo. É o mínimo ganhar o Campeonato Catarinense agora. É uma vergonha, foi uma vergonha isso. O Fernandinho não jogou absolutamente nada. E ainda fez 2 gols no Avaí. O cara fez um gol de falta e de cabeça, um velho desse. Pelo amor de Deus, cara. O cara tava um ano sem jogar, tava na China. Pelo amor de Deus, o Avaí, assim, O Retrô é um time ruim, cara. Não é um time bom. E poderia ter feito mais. O árbitro ainda ajudou o Avaí, cara. Era pro Retrô ter ganho de 5, 6, se quisesse, entendeu? O Avaí não jogou absolutamente nada. E sabe, o Alex entrar com o Gazão, não entrar com o Giva. Não que o Giva seja grandíssimo, um grandíssimo jogador, mas o Gazão é uma piada. Eu falei assim, cara, o Gazão, quando contrataram, não tem que contratar Gazão, cara. Pelo amor de Deus, contratar Gazão. Tem um cara que ganha dinheiro para... Oi, o Gazão, o cara era do Grêmio, da base do Grêmio, não jogava. É uma ótima para Avaí. Tem o Thiago Rosa, que era reserva do Pelotas. Jogou 3 jogos no Pelotas. Vou contratar para Avaí. Parece que o almoço deles é... cara, para contratar um cara desse. Pelo amor de Deus. Ô, Felipe, eu vou até passar a palavra para o Costeira, né? Que a gente teve uma leve discussão no último programa. E vou perguntar para ele, não foi um vexame, então? Boa noite, Takazaki. Se é que a gente pode dizer que tem uma boa noite, né? Boa noite, Fernando. Boa noite, Felipe. Boa noite, Eduardo. Prazer te ter aqui, cara. Boa noite, Fidelis. Eu ia começar... Lá, né? Oi? A audiência no YouTube aqui foi maior que lá, só para te avisar. Bacana, pô. Que bom. O Stravaí tem muita força. Muita força. E eu tenho orgulho dessa galera aqui. Esse time aqui é... Então é isso aí. Parabéns a galera aqui. Diferentemente do nosso, né? É, exatamente. Mas assim, Taka, tu tocou num ponto, parece que a gente estava pensando exatamente no mesmo assunto, cara. Eu queria começar aqui pedindo desculpa. Eu joguei até porque a gente fez o corte do vai ser um vexame não passar de fase. Então agora tu vai responder para a gente de novo. Então, eu queria aqui começar pedindo desculpa para o Felipe, para quem eu discordei sobre o termo, para o Fernando, sobre o termo vexame, né? Eu jamais imaginei que teria como o Avaí fazer um vexame diante do Retrô lá em Pernambuco, pois o Avaí conseguiu fazer um vexame diante do Retrô lá em Pernambuco. Por que eu digo isso? Porque o Avaí foi uma colcha de retalhos, o Avaí foi um amontoado dentro de campo. Eu não consegui entender como que um time que poupa jogadores entra em campo com aquela disposição para um jogo que vale R$1.400.000. Eu não consigo entender como que o Robinho joga daquele jeito. Não consigo entender como que o Ranieri apareceu para jogar daquele jeito. Com falhas na zaga, que até o Lipe não foi bem, principalmente no terceiro gol. Tomou gol aí, como o Felipe estava falando, do Fernandinho, um cara que já tem 3.427 anos. Cara, pelo amor de Deus, não tem como não criticar, não tem como passar pano por uma situação dessa. O Avaí foi para o jogo mais importante do ano, o Avaí chegou no jogo mais importante do ano, tomando paulada de um time que tem 5 anos, tomando paulada de um time que tem 6 anos de existência. Ah, mas o Retrô tá bem, mas o Retrô é segundo colocado. Gente, para tudo. O Avaí tinha que ter passado de fase. Isso era indiscutível, uma coisa que a gente conversava lá, conversou no Marcou, conversava aqui no Isto é Avaí, é que o Avaí tinha que ter passado de fase. Ah, mas é o Retrô. Cara, não importa. O time do Retrô tinha suas qualidades, mas foi com muito mais sede ao pote. Era um time inferior ao Avaí, mas estava com muito mais sede ao pote. Era um time que realmente estava brigando pelo R$1.400.000. Era um time que realmente comemorou e vibrou muito pela classificação. O time do Avaí parecia que estava jogando um campeonato estadual, parecia que estava jogando um campeonato que não valia nada ali. Agora a gente volta a jogar no final de semana aí um jogo contra o Joinville, que não vale nenhuma, valendo um campeonato que vale um carro de 100 e poucos mil reais, sabendo que tem
um campeonato que a gente podia estar aí faturando para poder ajudar na questão do orçamento do Avaí, que é extremamente deficitária, que é extremamente difícil. O Avaí não tinha essa possibilidade, o Avaí não tinha essa margem de erro. E o Avaí cometeu essa margem de erro. O Avaí foi fraco hoje. O Avaí não apareceu, o meio de campo do Avaí não funcionou, a zaga foi ridícula. Rafael Rodrigues não serve para ser jogador do Avaí. A zaga se manteve distante do meio-campo do Avaí, dando espaço para o Retrô, que preenchia o meio-campo de uma maneira muito, muito fácil. Parecia que o Avaí estava jogando contra um time grande do eixo Rio-São Paulo, que estava vindo e moendo o Avaí. Então, assim, não consegui entender. Foi uma noite de show de horrores. E como o próprio Fernando disse, eu não sei o que vocês disseram anteriormente, era para o Avaí ter tomado muito mais gols. O juiz foi gente boa com o Avaí. O juiz ajudou o Avaí hoje. Tá? Então, assim, ó, sem palavras, assim, queria muito tentar entender, ouvir a coletiva do Alex para ver o que passou pela cabeça dele para colocar Gazão em campo, entendeu? Sabendo que tinha o Vitinho. Então, são perguntas que a gente precisa de respostas. O Eduardo, ele perguntou para a gente, né, o que eu acho que vai impactar, né, não vou nem falar de orçamento, né, mas os próximos jogos do Avaí, a gente tinha até discutido isso no último programa. Taka, só dá um ponto e vírgula aí na tua fala. A cota da Série B do Campeonato Brasileiro não vai vir tudo aquilo que se esperava. Você imagina 2 fases de Copa do Brasil, era a diferença de cota da Série B do Brasileiro. Para ajustar o carro. Pela questão de não ser a Super Série B, né, que estava vindo. Mas o que vai acontecer agora, né? Que já foi o que aconteceu no ano passado, só que de uma forma diferente, né? O Avaí não começou o ano jogando Recopa e perdendo até ganhar o Clássico. Mas o Avaí vai querer dar resposta no Catarinense por essa eliminação. Então, em vez de poder testar jogadores contra o Joinville, testar jogadores contra o Criciúma na última rodada, o Avaí vai colocar o elenco titular, que eu nem sei se é a decisão correta ou não, o Avaí já está até classificado, mas assim, vai colocar o elenco titular para dar resposta para a torcida. E aí a gente vai entrar de novo no ciclo do ano passado, que foi de respostas para a torcida, de frequentes fracassos um atrás do outro. Taka, mas eu acho que o Avaí tem que dar uma resposta para a torcida. Desculpa, não, sim, eu tô dizendo assim, mas assim, o Avaí esse ano fez pré-temporada, fez tudo que tinha direito e poupou antes do jogo do Retrô, que eu achei certo, e perdeu o jogo. Agora o Avaí não tem mais nada para disputar até começar a Série B. O Avaí vai poupar para quê? Testar quem? Falta 2 jogadores para testar. Já testou, todo mundo tinha que ter testado. Agora vai começar o mata-mata do Catarinense e tem que ganhar o ano do centenário. A vergonha de ser eliminado numa primeira fase de Copa do Brasil para um time, como o Costeira falou, de 6 anos. O Avaí está completando o seu centenário esse ano. Não pode, é uma vergonha. A gente sabe o orçamento do Avaí, o quanto isso impacta. Talvez agora, no curto prazo, não vai impactar, mas final do ano, lá em outubro, a hora de fechar salário, a hora de dar aquele bicho a mais para poder subir para a Série A, não vai ter, é isso que vai acontecer. E, cara, os jogadores do Avaí não levaram a sério esse jogo. Dá para ver, o Avaí não foi o Avaí de todos os jogos. O Avaí foi irreconhecível, não conseguia trocar passe num estádio de campo neutro, com um gramado de Copa do Mundo. Então não faz sentido, não me entra na cabeça. Foi uma pipocada, uma amarelada, é uma vergonha, um vexame. É ridículo o que fizeram com a camisa do Avaí nessa noite. É ridículo o que fazem, é ridículo. Gazão, Thiago Rosa não tem condições, a gente já vinha falando aqui desde o começo. Quantos outros episódios atrás? Quem gosta do Thiago Rosa aqui? Ninguém, todo mundo já sabia, chovendo molhado. O Avaí não contratou, o Avaí não se preparou, aí foi eliminado, não encarou, não levou a decisão a sério como deveria ser levado. É uma piada o que está acontecendo, é uma piada. Esses jogadores têm que ser cobrados sim, não importa se é novo, tem 5 anos, a partir do momento que você bota a camisa do Avaí Futebol Clube, você está apto a fazer isso. Então você vai ser cobrado da maneira que tem que ser, sabe? Porra, eu acho que tem que testar no estadual, Só que, esses jogadores que jogaram esse jogo, quantos que eram da base do Avaí? Me diga. Quantos? O Lipe, né? Qual é outro jogador titular do Avaí que é da base do Avaí? Me diz. Tinha o Filipinho também. O Filipinho, tudo bem. 2 no universo de 11. Cara, foi vexame. Cara, vexame, e assim, concordo com tudo que tu falou, mas o
principais culpados não são os jogadores só, porque ninguém botou uma arma na cabeça do Thiago Rosa, foi lá no lixão, de onde ele deve ter saído, porque ele é horrível. Ele é um lixo jogando futebol. O Gazão também é outro que é um horrível. Passeando em campo, dois horríveis, assim, eles trocando passe, assim, é o Debi Lloyd, é filme pastelão, cara. Pegaram dois horríveis do Grêmio. Me diz qual é a palavra certa, é um imbecil que contratou esses dois jogadores. Eles não fizeram até agora nenhuma partida razoável, são dois horríveis. O Avaí jogou fora 1.400.000, não é? Fora, no lixo. Jogou fora. Não, mais, porque ainda tinha a cota da segunda fase também. Sim. Uma possível passagem. O orçamento do Avaí, isso. Escolhas erradas da diretoria. Alguém aqui acha que o Rafael Rodrigues é bom, que tem que ficar? Alguém aqui acha que o Thales é bom? O Thales ainda foi o melhor da defesa do Avaí, para ver o nível do time do Avaí. O time do Avaí com a linha toda alta, espaçada, não tinha meio campo. Depois ficou aquele Gazão horrível, Vitinho, Robinho. Cara, o Robinho não jogou nada. O Robinho não jogou O Robinho, se jogar assim, tem que ser banco. Não é só porque ele é melhor amigo do Alex, que ele tá aqui porque é amigo do Alex. Porque ele é amigo do Alex, que ele tem que ficar jogando no Avaí, pelo amor de Deus. Ele não jogou absolutamente nada. Ele tinha que ter sido até substituído. Ficou caminhando em campo, errando passe bobo. Pelo amor de Deus, o time do Avaí foi ridículo, vexatório. Essa partida do Avaí ridícula. E precisava ser eliminado para a gente chegar a constatações aqui, por exemplo, no programa, que a gente já vinha falando. Se o Avaí faz um gol ali depois, no final, aquele chute, por exemplo, que o Thiago Rosa teve, se ele fosse um jogador minimamente decente e faz o gol, ele ia ser bom. O Thales tem condição de jogar no Avaí, o Rafael tem. Cara, está ficando evidente que o Avaí precisa de várias contratações para uma Série B para tentar brigar pelo acesso. O elenco atual do Avaí é para briga de rebaixamento. Fortíssimo, é um fortíssimo candidato a ser rebaixado na Série C.